Pessoal, vamos falar de um clube agora que tem um trabalho super consistente, né? Vai para a terceira temporada consecutiva na Série A. Fez um ótimo trabalho no Campeonato Mineiro e é uma equipe que tem estrutura, mas tá limitada pela quantidade de torcida, relevância na mídia. É uma equipe que não tem receitas para alçar voos mais altos, mas eu acho que não cai nessa temporada de novo com o América Mineiro, tá? O América vem algumas temporadas sempre nessa zona, né? Chegou até a disputar a Libertadores da América na última temporada, onde ficou na fase de grupos, né? Aliás, fez uma Libertadores sofrível, mas classificou. E pro América, na minha visão, é por aí mesmo, cara. É buscar uma vaga na Sul-Americana, de repente, né? Se der tudo certo na temporada. Mas o mais importante para uma equipe com o nível de investimento, nível de torcida do América, é permanecer na Série A. Porque isso garante um nível de receitas bom para a equipe continuar se estruturando. É uma equipe que tem estádio próprio e quem sabe no futuro alçar voos mais altos. Eu acho que é uma equipe que tem um trabalho consistente, que é tão difícil da gente ver no futebol brasileiro, entendeu? Você tem gigantes do futebol que ficam nessa gangorra, né? Às vezes briga por título, às vezes briga lá embaixo. O América não, o América tem se mantido no meio da tabela, com algumas oscilações, é verdade, né? Às vezes Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que esse ano fica na meiuca e depois a gente vai organizar, mas eu acho que não passa tanto aperto não com o rebaixamento. Acho que podemos esperar uma temporada sólida no América no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos colocar mais um no grupo dos rebaixados aqui. E agora acho que é um clube que vai provar pra gente que SAF não é solução por si só, tá? Que é o Bahia. Começou o ano jogando futebol pífio, fez uma Copa do Nordeste terrível, né? Tomou uma goleada histórica do Sport Clube do Recife. Nadou de braçada no Campeonato Baiano, mas aí a diferença é muito grande, né? De nível técnico. Classificou com sofrimento contra o Camboriú na Copa do Brasil. Eu acho que o Bahia dá todos os indícios de que vai ter muita dificuldade nessa temporada. Historicamente, os clubes que sobem da Série B têm dificuldade de se manter na Série A. Muitos caem de novo. E o Bahia, na minha visão, é uma dessas equipes com potencial para ser rebaixado, porque o investimento não veio instantaneamente ou não veio na medida necessária para a gente cravar que a SAF da Bahia o Bahia City, né, vai permanecer na Série A. Acho que vai ser o primeiro exemplo que a gente vai ter de uma SAF que não vai conseguir manter o seu clube na primeira divisão, infelizmente, porque o Bahia historicamente é um clube muito relevante. Pessoal, vamos mudar um pouquinho a dinâmica e vamos colocar mais um na Sul-Americana. Dos clubes que restaram aqui, eu vou deixar por último para preencher a Libertadores ali para ficar mais opções para o campeão, né? Para não matar logo de prima, né? Pra vocês não adivinharem. Eu vou colocar o Vasco na Sul-Americana. E por que o Vasco na frente do Botafogo, tá? Eu acho que o elenco do Vasco é melhor, cara. Eu acho que o Vasco teve uma saída bem traumática na Copa do Brasil, mas eu acho que teve um desempenho melhor que o Botafogo no estadual. Mas na minha opinião, esse time do Vasco tem potencial de crescimento. Acho que o Barbieri é uma grande interrogação, né? Porque o Barbieri vinha fazendo um trabalho pífio no Bragantino na última temporada, né? E é uma incógnita se ele vai permanecer o ano todo, tá? Mas na minha visão, em termos de material humano, e o fato de o Vasco não ter nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana para disputar, torna o Vasco um candidato forte a conquistar essa vaga na Copa Sul-Americana, tá? Acho difícil beliscar Libertadores, mas já seria excelente, na minha opinião, pelo menos, para o clube de regatas Vasco da Gama conseguir permanecer na primeira divisão e com uma vaga numa competição internacional ainda para a próxima temporada. Acho que está de excelente tamanho e pelo elenco, pela capacidade do elenco, e mostrou alguns flashes disso já nesse ano. Eu acho que o Vasco tem condição de fazer uma campanha digna nesse Brasileirão, que é o que a gente pode esperar da equipe do Vasco.
Pessoal, vamos colocar mais um na meiuca. Acho que já vai dar pra matar o rebaixado, né? Quando eu colocar mais um na meiuca aqui. Mas, assim, é o que, na minha visão, dos grandes corre mais risco de cair pra segunda divisão. É uma equipe, outra SAF. Acho que seria trágico pro futebol brasileiro a gente ver duas SAFs caindo já. Mas pelo nível do futebol apresentado nesse início de temporada, eu acho que essa equipe vai disputar para não cair, tá? Infelizmente, eu acho que fica, vou apostar que fica pelo fator casa, por ter uma torcida muito apaixonada, por ser uma equipe que está retornando e é um dos grandes da história do futebol brasileiro, mas eu acho que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nessa temporada, cara. O elenco não é forte, o Pesolano não começou bem, mas mais do que isso, né? As outras equipes, exceção do Bahia, né? O Vasco e o Grêmio que subiram também para a Série A, tiveram um investimento bem mais significativo, né? E isso vai fazer muita diferença. O Cruzeiro fez uma grande campanha na Série B do ano passado e acho que isso pode ter iludido, talvez, ao proprietário do clube e talvez até mesmo a comissão técnica, a gestão de futebol. O clube não parece preparado para essa disputa de Série A que vem pela frente e, na minha visão, desses que estão na meiuca aqui, o Cruzeiro é o que tem maior risco de rebaixamento, tá? Bom, acho que com a escolha do Cruzeiro para meiuca não fica muita dúvida quanto à equipe que eu acho que vai cair para a segunda divisão nesse ano. Acho que conseguiu um excelente trabalho na última temporada, não correu muitos riscos, mas um campeonato de alto nível com investimento elevado das outras equipes e perder o seu principal jogador, que era o Pedro Raul. Tudo isso junto, aliado ao fato de que o futebol não tem sido muito convincente, no Goiano sim, mas Copa do Brasil já era para o Goiás, acho que a equipe não segura mais uma temporada na Série A. Infelizmente para o Goiás, o nível de investimento das outras equipes é maior, de boa parte delas pelo menos, né? É mais significativo e infelizmente não vai dar para manter. O Goiás é outra dessas equipes que passou bastante tempo pela Série B na última década e para lá deve retornar. É difícil para as equipes que são de centros menos desenvolvidos de futebol se manterem, né, na primeira divisão quando a gente tem tantos clubes grandes, né, com grandes torcidas. Eu vou organizar aqui o rebaixamento já. Eu não acho que o Goiás vai terminar em último. Acho que acho que essa é uma ordem, para mim, seria a ordem mais lógica nesse começo de temporada. Analisando o começo de temporada, é o Bahia na lanterna, junto com o Curitiba, o Cuiabá e o Goiás como o primeiro dos rebaixados, né? Acho que é a equipe que tem maior potencial. Acho que vai, inclusive, disputar com o Cruzeiro ali, viu? Para ver quem fica. Acho que o Cruzeiro fica na Série A, mas o Goiás vai estar nessa briga aí até o fim. Pessoal, vamos fechar a Sul-Americana? Vamos colocar nessa situação aqui o Internacional, tá? Eu acho que o Mano é um bom técnico, tá? Mas ele não é um técnico para organizar muito bem sistemas ofensivos, tá? E é disso que o Inter vai precisar nessa temporada, maior poder de fogo. Vai estar nas competições, 3 competições, e ano passado a gente tem que lembrar que o Inter caiu muito cedo na Sul-Americana. Isso explica em parte o porquê o clube foi tão bem no Campeonato Brasileiro, caiu muito cedo na Copa do Brasil também. Nessa temporada o Inter vai ter bem mais dificuldade para manter o desempenho no Brasileirão, tá? Não gostei muito do que eu vi nesse início de ano, não acho que o elenco se qualificou de uma maneira muito significativa. Então o Inter, eu imagino que vai avançar pelo menos até as oitavas da Libertadores e também deve ir pelo menos até as oitavas na Copa do Brasil. Isso vai prejudicar bastante o desempenho no Brasileirão. Acho que o Inter é favorito a ficar com a primeira das vagas, a última das vagas da Libertadores, né?
que é aquela que é liberada caso um clube brasileiro vença a competição esse ano. Então, aqui está como primeiro da Sul-Americana, pode muito bem vir a ser o último da Libertadores, tá? Acredito nisso, inclusive. Vou dar uma organizada aqui na Sul-Americana. Vamos colocar o Fortaleza aqui. Mais ou menos isso aqui. Está de bom tamanho. São Paulo pode muito bem ficar atrás do Vasco, tá? São Paulo pode muito bem ficar atrás do Vasco, mas eu vou ser conservador na previsão. Acho que a ordem é essa. Provavelmente o Inter pega essa vaguinha para Liberta. Pessoal, com a parte de baixo já organizada, 4 rebaixados na meiuca e na Sul-Americana, vamos preencher a Libertadores agora para chegar no campeão. E a primeira das restantes vagas para Libertadores eu vou colocar o Clube Atlético Mineiro, tá? O Atlético tem baita potencial, tem um elenco forte, tá em todas as competições, né? Classificou para a fase de grupos da Libertadores, acho que vai pelo menos até as quartas. Mas o futebol apresentado até aqui no ano não foi nada convincente, tá? O Kudê ainda não conseguiu montar um time competitivo em todos os jogos. É um clube que teve alguns reveses nesse início de temporada. O potencial tá lá para brigar talvez por título brasileiro, tá? Existe essa possibilidade do Atlético brigar pelo título brasileiro. Tem um ótimo elenco, mas acho que vai levar algum tempo ainda para o Atlético conseguir jogar o seu melhor futebol sob a batuta do Kudê. E esse início conturbado, acho que eu estou prevendo, um possível início conturbado de brasileiro, provavelmente vai impossibilitar que o Galo seja o campeão dessa temporada. Mas o potencial tá lá, elenco tem, qualidade de jogadores eles têm. Bom, pessoal, só sobraram equipes com potencial de título aqui, né? O Galo também é uma delas. Todas as equipes aqui, a princípio, em pé de igualdade, né? Todos vão disputar Libertadores, todos vão disputar a terceira fase em diante da Copa do Brasil. Eu vou colocar o Flamengo na Libertadores, tá? E aí, por conta do início conturbado do treinador, tá? O time do Flamengo já começou com algumas decepções nesse início de temporada, não desenvolveu um bom futebol até aqui. Na minha visão, é o potencial do elenco, continua sendo o melhor elenco do Brasil, tá? Em termos de qualidade técnica do meio para frente, pelo menos, para mim tem o melhor jogador de futebol brasileiro nas últimas temporadas, que é o Arrascaeta. E continua tendo muita força. O Flamengo mesmo não indo bem no brasileiro, a pior das hipóteses é a quinta posição, igual foi na última temporada, porque o elenco é muito forte, muito superior à esmagadora maioria dos concorrentes. Acho que a chance do treinador cair antes do fim da temporada é grande. Eu vejo um início de Brasileirão parecido com o que foi do ano passado mesmo com o Paulo Souza, que basicamente decretou que o Flamengo não ia lutar pelo título. Eu acho que é bem possível que a gente comece do mesmo jeito. E tem um roteiro similar, vem um outro técnico pro lugar e coloca pelo menos o Flamengo na Libertadores da próxima temporada. Bom, pessoal, só sobraram 2, né? Então agora a gente vai colocar o campeão, né? E já vamos falar do outro também, são duas equipes, tanto Fluminense quanto Palmeiras, têm continuidade do trabalho, né? Obviamente o Abel Ferreira há mais tempo, o Palmeiras está mais formado, tem um elenco melhor, eu acho, mas a diferença caiu. O Fluminense fez algumas contratações interessantes. E se o Marcelo conseguir desenvolver um grande futebol, que é uma dúvida que eu tenho, o Fluminense tem potencial para brigar por esse título brasileiro, tá? A questão para mim realmente é a consistência, né? O Palmeiras já mostrou, sob o comando do Abel, que tem muita consistência, total condição de entregar rodada após rodada resultado, mesmo que nem sempre com futebol brilhante. E o Diniz já provou que mesmo com futebol brilhante tem condições de ser inconsistente, como foi contra o Corinthians, por exemplo, na última Copa do Brasil. Eu imagino o Fluminense tendo
mais dificuldade esse ano porque vai disputar desde a fase de grupos da Libertadores. Então, num tiro longo, isso é uma dificuldade, né, para competir em alto nível numa competição como o Campeonato Brasileiro. Enfim, ao longo da temporada as coisas podem mudar, óbvio, né? Uma eliminação precoce na Libertadores ou na Copa do Brasil já pode alterar o nível de força das equipes, tá? Lesões graves, enfim. Neste momento, né, antes do início do campeonato, a minha previsão é bem conservadora. É Palmeiras de novo campeão, é a equipe que está mais bem preparado para isso, tá? Na minha opinião. E o Fluminense é uma equipe para a gente observar, tá? É uma equipe para a gente observar porque tem muita qualidade técnica, tem ideias muito interessantes do Diniz, apresenta um futebol muito bonito de se ver quando funciona. Tem que ver a consistência, né? Num campeonato de 38 rodadas. Então, para mim, seria o Palmeiras campeão mais uma vez. Eu vou agora mexer só na classificação da Libertadores aqui. Deixa eu ver. Tá aí. Acho que tá razoável, tá? Acho que minha previsão inicial seria essa, das equipes que vão brigar por título. Tem uns 4 ali mais óbvios. Acho que até o Flamengo não vai estar nessa briga, mas acho que o Flamengo, pelo elenco, vai estar bem na Libertadores. Então ficou desse jeito, gente. Palmeiras em primeiro, né, na Libertadores. Fluminense, Galo, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Atlético Paranense. O Inter, pra mim, vai abocanhar a última vaga na Liberta aqui. Fortaleza, Red Bull, São Paulo, Vasco na Sul-Americana. Na meiuca, ou seja, nem competições internacionais, nem rebaixados. Botafogo, Santos, América Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro com bastante risco de queda, tá? Rebaixados, Goiás, Cuiabá, Coritiba, aí na minha visão, lanterna, Bahia. É isso aí, eu acho que vai ser uma baita competição, cara. Vai ser muito bacana de acompanhar a Série A esse ano. E, invariavelmente, essas previsões aqui acabam ruindo parcialmente. Eu espero que a maior parte delas seja correta, né? Mas realmente sempre tem uma ou outra surpresa. O campeonato deve ser muito, muito interessante a disputa esse ano. Mas é isso, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. E a gente está de volta no próximo grande evento esportivo. Valeu!